castelo de Bolsover, na Inglaterra, guarda uma coisa muito peculiar, um urso de pelúcia assombrado. E uma das pessoas que passou a noite com ele nesse castelo teve que ser levado às pressas no hospital. Hoje a gente vai falar da história do Sr. Ted e do castelo de Bolsover. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo, compartilha com seus amigos. Aqui toda terça-feira tem vídeo longo, todo dia tem vídeo curto e tem todo tipo de conteúdo sobrenatural, paranormal, mistérios, crimes e todo esse tipo de coisa. Então, vamos pra história de hoje. O castelo fica na cidade de Bolsover, na Inglaterra, e foi construído mais ou menos no século 17. Ele que foi construído em cima de ruínas de um outro castelo que tinha sido construído no século 12 e também já tinha sido um cemitério lá. Então, o castelo foi construído em cima de um cemitério e a gente sabe que isso nunca é uma coisa muito boa. Ele também foi a casa de verão do William Cavendish. Então, era um castelo gigante, ele era muito bonito, ele é cheio de pinturas famosas lá dentro. Ele foi construído para ser um castelo de verão mesmo, não era uma moradia que a pessoa ficava o tempo todo lá, mas era num lugar muito bonito e muitas visitas e muitos bailes aconteciam lá sempre. Então o intuito dele era ser muito luxuoso e não para ser construído como defesa, como muitos castelos da época. Hoje ele é de propriedade da English Heritage, que é basicamente uma ONG que cuida de mais de 400 monumentos históricos lá na Inglaterra. Então ele foi a casa de várias pessoas da nobreza. Com o passar do tempo ele ficou meio que lá abandonado até ser cuidado por essa ONG, que tem vários outros monumentos também e, consequentemente, vários funcionários que trabalham nesse lugar. Então eles conhecem as histórias e tudo que aconteceu ali. A cidade de Bolsover também foi considerada a capital satânica da Grã-Bretanha. Mas existem algumas controvérsias com relação a isso e é só para deixar tudo um pouco mais assustador. Porém, esse castelo definitivamente é considerado assombrado pelas pessoas que visitam e pelos funcionários da English Heritage. Isso porque ele foi votado em 2017 como o lugar mais assombrado de todos os movimentos que a English Heritage tem pelos próprios funcionários que trabalham lá. Então esses funcionários ficam rotacionando entre vários monumentos e eles são usados para abrir a atração, para fechar a atração. Então muitas vezes eles estão no local muito cedo de manhã, quando ainda tá escuro, e tarde da noite para poder fechar as portas. E nesses momentos eles sempre experienciam algum tipo de atividade sobrenatural e, de acordo com eles, nesse castelo é onde eles mais experienciaram. Eu vou ler para vocês algumas das coisas que as equipes que trabalharam lá relataram. Eles disseram ter ouvido passos misteriosos e vozes abafadas, portas batendo, sensações de frio e até mesmo serem empurrados no meio do corredor. Os seguranças noturnos sempre veem luzes inexplicáveis e as pessoas veem um garotinho segurando a mão deles enquanto eles estão visitando a propriedade e eles não têm noção de que ele tá ali do lado. Ou seja, algumas pessoas veem esse garotinho segurando a mão de outros visitantes enquanto os próprios visitantes que estão com a mão sendo segurada não percebem. Houve uma situação também que um funcionário foi trancar o castelo tarde da noite e ele começou a ouvir gritos vindo de lá de dentro. Conforme ele se afastava do castelo, os gritos iam ficando mais altos e aí quando ele voltou para ver se tinha alguém lá, ele não encontrou nada. Além disso, as equipes relataram repetidas vezes ocorrências inexplicáveis como objetos em movimento, orbes de luz, beliscões e alguns foram informados por visitantes que viram o próprio William Cavendish, que morava na casa, vagando solitário pelos corredores. Pra quem não sabe, esses orbes de luz que todo mundo fala em atividades paranormais e caça-fantasmas, eles dizem que quando aparece na câmera um orbe de luz é porque tem algum espírito presente ali. Tanto que em alguns jogos de terror, que provavelmente vocês já devem ter jogado, uma das evidências de atividade paranormal é ter esses orbes na tela. De acordo com um artigo de jornal, o dono que cuida de tudo isso no castelo de Bolsover resolveu acrescentar uma nova atração pro castelo, o ursinho chamado Sr. Ted. Nada criativo. O Sr. Ted é um ursinho de pelúcia que ficava na casa de uma médium chamada Debbie Davis. Esse urso foi relatado como causador de uma doença terminal e a médium que cuidava dele ficou desesperada na hora que eles decidiram levar ele pro castelo. Ela praticamente empurrou ele pra longe e falou: fica, leva embora, não quero mais saber. Então eles levaram o Sr. Ted pro castelo e aí 3 voluntários decidiram que iam passar a noite no castelo junto com ele pra ver se ele realmente era assombrado. Mas passar a noite em um castelo assombrado com um urso de pelúcia assombrado não faz muito sentido. Então tinham 3 garotas voluntárias que estavam dormindo no mesmo quarto que o Sr. Ted. Elas estavam nas camas enquanto ele estava em uma cadeira bem na frente delas e uma outra investigadora paranormal
local, ficou na outra sala para observar pelas câmeras tudo que acontecia e se de fato ia ter alguma atividade ali. A especialista chamava Joe Lockwood e durante a experiência começou a notar uma bola de luz flutuando perto das meninas. Isso, elas estavam no escuro, no quarto com o ursinho. As meninas, em algum momento, caíram no sono e aí ela viu uma luz bruxuleante voando perto do Sr. Ted enquanto ele estava na cadeira observando elas dormirem. Agora, como elas conseguiram dormir com o urso de pelúcia olhando pra elas, eu não sei. De repente, por volta das 3h30 da manhã, que a gente sabe que é a hora das bruxas, ou a hora que acontecem muitas coisas ruins em filmes de terror, os equipamentos que estavam filmando elas pararam de funcionar. Eles perderam toda a conexão. Então, eles acharam muito estranho e foram conferir o que estava acontecendo, né? Se tinha acontecido alguma coisa com elas. Quando eles foram ver o que aconteceu com as câmeras, eles descobriram que o cabo de força das câmeras falhou ou então tinha sido retirado, o que não fazia sentido, só se tivesse falhado, porque sendo retirado não tinha mais ninguém no cômodo. A equipe não sabe o que causou essa queda de energia, mas obviamente que eles suspeitam do urso. Outro instrumento de investigações paranormais que eles levaram nessa ocasião foi uma Spirit Box, ou um rádio que capta frequências que você consegue conversar com espíritos. Então, basicamente, você liga o rádio, faz perguntas e aí, pela frequência emanada do fantasma, eles captam algumas palavras e você consegue ouvir elas pelo rádio na estação AM. Então, quando as meninas ouviram o rádio sendo ligado, elas disseram: "Mostre-se". No que o rádio, ou o Sr. Ted, respondeu: "Saia". As meninas então pediram pro espírito chegar mais perto. E o Sr. Ted respondeu: "Não". Nessa hora as meninas ficaram aterrorizadas porque elas estavam ouvindo respostas diretas do urso e aí elas saíram correndo aterrorizadas do castelo. A história anterior do Sr. Ted para acreditarem que ele era assombrado, além dele ter possivelmente causado uma doença terminal, é que quando ele estava no quarto com as pessoas, ele causava náuseas, enjoos e até diziam que ele rugia. Nesse dia, como eu falei pra vocês, o produtor que tava gravando toda essa história das meninas no castelo passou mal, ele sentiu muitas náuseas, ele precisou ser levado às pressas pro hospital. Na manhã seguinte, ele já tava se sentindo bem melhor e não aconteceu nada, mas ele ficou doente do nada, ele não tinha nada e começou a se sentir mal lá dentro. E muitas pessoas acreditam que foi pela presença do que quer que esteja junto com o Sr. Ted. Algumas pessoas dizem que o urso depois ficou dentro de uma caixa de vidro com correntes pra ele não escapar de lá, meio que como a caixa que a Annabelle fica. Mas a verdade é que ele foi enterrado em um lugar secreto e que ninguém sabe onde ele tá, pra ele nunca ser desenterrado e bem distante do dono inicial dela, que no caso era aquela médium. As meninas também, depois que elas saíram do castelo, elas disseram que nunca mais queriam ficar no mesmo quarto que esse urso. Mas e aí? Vocês teriam coragem de dormir no mesmo quarto que ele? Conta aqui nos comentários e até a próxima!